descobri que eu estava sendo corna pelo cheiro que estava ali na minha casa. Para contextualizar, né? Meu marido ele é agente penitenciário, então ele trabalha um dia, folga outro dia, trabalha um dia, folga outro dia. E nesse dia eu tinha que trabalhar, sempre fui CLT. Quando eu cheguei em casa, cara, eu não sei explicar pra vocês. Quem já foi pra porta sabe do que eu vou falar. A minha casa só cheirava. Porém, a casa estava toda organizada. Meu marido tava no quarto, assistindo TV. E ele me abraçou, me beijou. E, gente, eu senti aquele cheiro por toda a casa. Eu, como uma boa maluca, fui olhar se tinha fio de cabelo no chão, alguma coisa. E não tinha nada. Não falei nada pro meu marido. Mas a pulga ficou atrás da minha orelha. Apesar de ser psicóloga, maluca, ciumenta, também sou muito esperta. Na minha casa, pro meu marido ser agente penitenciário, sempre teve câmera. Só que eu nunca tive acesso à câmera. Todo o acesso dessas câmeras era pelo celular dele. E aí eu fui tentar mexer no celular dele depois que ele tinha dormido. Gente, o celular do meu marido também não tinha nada, viu? Se vocês acham que eu não mexia, eu sempre mexi no celular dele e nunca encontrei nada. Fui olhar o acesso às câmeras e simplesmente, do dia inteiro, não tinha gravado nada, só depois que eu cheguei em casa. Ele tinha apagado. Só que eu precisava da prova. Então, no outro dia, ele foi trabalhar, normalmente. Pra quem nunca viu essas câmeras, pra você ter acesso a ela, tem um QR Codezinho. Eu tenho me interessado nisso, até porque, por mim, tanto faz. A única coisa que eu precisei fazer foi achar a câmera, a caixa da câmera, escolher o QR Code e ter acesso às câmeras também. Chegou na quarta-feira, que era o dia que eu ia folgar. Quando eu cheguei no meu trabalho, que eu abri a câmera, já tinha uma mulher na minha casa. Cheguei no trabalho, assim que eu abri a câmera, já tinha uma mulher na minha casa, como se fosse, assim, uma moradora. Abrindo geladeira, cozinhando, fazendo as coisas. Se ela morasse lá. Porém, eu não podia sair do meu trabalho. E aí eu pedi pra minha mãe ir lá. Falei pra minha mãe tudo o que tava acontecendo. E acompanhando tudo. A chegada da minha mãe na minha casa parecia um BBB. Minha mãe chegou lá, bateu. E eles dois super assustados, sem saber quem era. Quando ele olhou na câmera que era minha mãe, ele falou assim que não iria atender pra ela. E eu vendo tudo. Minha mãe batia no portão, batia. E aí eu liguei pra ele. Falei, olha, minha mãe foi aí buscar uma coisa pra mim. Por que você não tá atendendo ela? Aí ele, não, é porque eu tô dormindo e tal. Pede pra ela vir outra hora. Eu falei, não, abre aí pra minha mãe, por favor, que ela vai buscar um negócio pra mim. Aí ele falou, me diz o que é que eu entrego pra ela no portão. Eu falei, por que ela não pode entrar na nossa casa? Aí eu falei, pode abrir pra minha mãe que ela vai buscar um negócio. A mulher se escondeu dentro do armário dele, do guarda-roupa dele. E eu liguei pra minha mãe. Falei, mãe, ela tá dentro do guarda-roupa dele, pode abrir. Cara, se vocês vissem a cara que ele fez... Hoje em dia eu dou risada, né? No dia eu tava chorando, assim, em prantos. A cara que ele fez quando minha mãe abriu a porta do nosso quarto. E aí ele falou, o que que você quer? Você quer que eu lhe ajude, assim, a procurar? E aí minha mãe não, eu falei, não, eu posso procurar sozinha. Minha mãe já com ele. E aí, quando a minha mãe abriu o guarda-roupa dele, tava lá a mulher, né? E aí ele começou a chorar, pedindo a minha mãe não me contar. A mulher simplesmente foi embora, então pegou as coisas dela e foi embora. E a minha mãe começou a bater nele como se fosse a mulher traída. E ele implorando pra minha mãe não me contar, e minha mãe dizendo, ela já sabe tudo, meu querido. Cheguei em casa, depois que eu larguei do trabalho, já chorando. Fui tão besta, na verdade, tão besta, que eu ainda perdoei ele. Consegui passar mais 3, 4 dias com ele, mas eu não conseguia olhar na cara dele, sabe? Tipo, não dava. E eu falei, olha, não tá rolando, eu vou embora, tipo, por mais que eu ame você, porque eu realmente amava muito ele. Falei, não rola. Ele chorou, se humilhou, pediu, implorou. Falei, não, querido, não quero essa... Terminamos e um mês depois ele assumiu ela. E na verdade, quem tava empatando, né, o relacionamento dele era eu. Desde que eu casei, meu marido sempre dizia, o que é seu é meu e o que é meu é seu. Então o nosso dinheiro vai para uma conta conjunta. O dinheiro que eu digo é nosso salário, tá? O salário mensal. Desse dinheiro a gente tirava o aluguel, a energia, as contas de casa. E o que sobrava, uma parte ia para uma conta separada, que era, digamos que, uma reserva de emergência. E o que sobrava era repartido igualmente para nós dois. Até aí seria lindo? Seria lindo. Só que eu ganhava o triplo do que ele ganhava. E quando a gente repartia o que sobrava, ele ficava basicamente com o salário dele completo. Do dele saiu basicamente R$200 e do meu, o meu salário quase inteiro. Até que um dia eu falei, olha, se não dá pra mim, eu estudei muito pra ter um trabalho melhor e eu não estou conseguindo colher frutos. Eu não consigo fazer as coisas que eu conseguiria tranquilamente fazer se a gente dividisse as contas igualmente. E não pegasse todo o dinheiro, colocasse só conta conjunta e enfim, vocês entenderam. E aí fui conversar com ele. Vocês acreditam? Ele começou a gritar comigo, dizendo que eu era egoísta. Sendo que eu já estava passando por situação calada há mais de 3 anos. Não, você é muito egoísta, você quer que eu fique sem nada. E aí eu falei pra ele que eu não iria mais colocar o meu dinheiro numa conta conjunta e que nós iríamos dividir as despesas de casa. Esse homem surtou e veio pra cima de mim. Só que esse ainda nem é o pior. Enfim, ele veio pra cima de mim porque eu não queria mais colocar o meu dinheiro numa conta conjunta com ele. E ele falou, não, eu sou o marido, eu sou o chefe da casa. Foi aí que eu toquei na ferida dele. Eu falei, se você é chefe da casa, então você tem que ser provedor. Porque quem tá provendo mais aqui em casa sou eu. Ele começou a gritar, se ele já tava transtornado, ele ficou mais enfurecido ainda. Só sabia dizer que o que era meu era dele também. Porque eu era esposa dele. Que se eu trabalhava, era porque ele deixava eu trabalhar. Porque se ele quisesse, ele nem deixava mais eu trabalhar. Isso foi à noite. Quando foi de dia, ele simplesmente
não queria mais falar comigo. Passou 3 dias sem falar um A comigo. Passava do meu lado, dormia do meu lado e não falava comigo. Até que no terceiro dia, na parte da noite, eu fui conversar com ele, perguntando se ele ainda queria continuar casado comigo. Ele disse que só comentaria alguma coisa comigo depois que eu parasse com essa loucura de querer dividir as nossas coisas, porque se a gente divide a cama, era pra gente dividir tudo. E eu continuei batendo pé, dizendo que eu não colocaria mais o meu dinheiro nessa conta conjunta e que o dinheiro que eu ganhasse, eu ia pagar uma parte das contas e o dinheiro que ele ganhasse, eu ia pagar outra parte das contas, dividido igualmente. E aí, se ele quisesse ter mais dinheiro, ele que trabalhasse mais. E aí ele falou, então acho que a gente não vai dar certo mais não. Eu falei, então tudo bem. Quando eu falei que tudo bem, ele simplesmente não gostou. Então era isso que você queria, né? Entendi, era isso que você queria. Você queria separar e começou a ficar arrumando desculpinha, já entendi. Só pra resumir pra vocês, meu pai foi me buscar em casa, tirei tudo que era meu, que era basicamente todas as coisas, deixei ele lá. O dinheiro que ele recebia, não dava nem pra pagar o aluguel da nossa casa. Pra completar, assim, chave de ouro, eu descobri que vocês lembram que eu falei que a gente tinha uma reserva de emergência? E aí quando eu fui confrontar ele e perguntar, não, o dinheiro da reserva de emergência, vamos dividir? Eu descobri que não tinha dinheiro nenhum de reserva de emergência, que ele gastava todo aquele dinheiro, meu dinheiro. Aí eu falei, você gastou? Então tá bom, é assim mesmo, não é assim mesmo quando a gente se relaciona com o gigolô, mas tudo bem, eu recupero rápido. Aí ele me bloqueou. Mas vocês acham que eu tava errada? Gente, pelo amor de Deus. Como eu descobri que a menina que trabalhava aqui em casa estava roubando as comidas. Essa menina, ela era diarista, ela trabalhava 2 vezes por semana aqui em casa. E apesar da gente não ter vínculo trabalhista com ela, sempre que era final de ano, ou quando era comemorativo, dia das crianças, a gente sempre mandava presente para as filhas dela. E a gente tava procurando sempre agradá-la. E ela sempre cuidou de tudo com muito carinho. Ela era uma pessoa muito carinhosa, muito atenciosa, tudo que a gente falava. Ela ouvia, e a gente nunca, teve nenhum tipo de desavença com ela. Até que a gente começou a notar que as coisas estavam acabando muito rápido. Que, por exemplo, um dia tinha 5 pacotes de biscoito, aí ela vinha e fazia faxina, no outro dia tinha 1. A gente começou a desconfiar e meu esposo veio comentar comigo. Eu falei pra ele que eu também tava percebendo que tava acontecendo a mesma coisa. E a gente falou, será que ela não está passando por algum momento difícil? Porque assim, gente, pode acontecer. A gente falou, não, então se ela tá passando por alguma necessidade, a gente nem fala nada. Bora fazer uma feira e entregar pra ela. E foi isso que a gente fez. No dia que a gente foi fazer a nossa feira, a gente pegou e fez uma feira pra ela também. A gente falou, olha, fulana, a gente trouxe aqui pra tu também. Como a gente geralmente dava uns agrados a ela entendeu que era um agrado também. Ela agradeceu e tudo mais, só que nesse mesmo dia, mesmo a gente fazendo a feira pra ela roubou alguns pacotes de bolacha do nosso armário. E aí não tinha como. A gente tentou ajudar ela, mas continuou sumindo as coisas lá de casa. Ela ia na segunda e na quinta-feira. A gente fez a feira pra ela na segunda. Quando foi na quinta, a gente tinha comprado todos os lanches que tinha lá em casa. A gente fez uma planilha e contou. Eu falei, posso ser que a gente esteja maldando e estamos ficando loucos. A gente contou todas as bolachas, contamos tudo. Pra gente ter certeza. E quando ela saía, tinha sumido. Até miojo. Não sumia, tipo, comida mesmo. Era sempre lanche. E aí a gente ainda ficou assim no impasse, sabe? Tipo, conversa com ela pode se sentir constrangida. Também não tem como continuar deixando uma pessoa dessa aqui dentro de casa. Porque se ela estivesse passando por necessidade, ela ia roubar arroz, feijão, uma carne, uma coisa. Mas pra estar roubando lanche, ela trabalhava lá em casa há 1 ano. E a gente sempre teve muita abertura de conversar com ela. Enfim, a gente só dispensou, agradecer pelos serviços, ela chorou, mas foi um negócio que acabou, provando que não precisava acabar, sabe? Não precisava acabar assim, não precisava ser assim. Ela tinha total abertura pra conversar com a gente de tudo. E meu marido, por trabalhar em fábrica, ele sempre levava muitos produtos da fábrica que ele trabalhava pra ela. Enfim, às vezes a gente tenta agradar, mas não é suficiente.